Ok. Boa tarde a todos os amigos de Jesus. A paz do Senhor. Boa tarde, papai e mamãe. Estou aqui mais uma vez para apresentar a nossa aulinha. Nós sabemos que o tema do nosso trimestre, desse segundo trimestre, será os símbolos clássicos da Bíblia, onde tia da guia já deu a aula número 1 e agora eu, tia Edneide, vou repassar para vocês a aula de número 2, né, que tem como símbolo, como tema, símbolos que manifestam claridade e luz. Amém? Então vamos lá. O nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, encontra-se no Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos ler todos juntos, crianças? Vamos dizer o nosso texto de ouro? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa verdade prática, que nos diz: a palavra de Deus é a luz que ilumina, manifestando as coisas ocultas que estão sob a escuridão, trazendo a revelação da verdade, clareando todas as coisas para que possamos conhecer aquilo que Deus quer revelar. Aquilo que Deus nos revela. Então, a palavra de Deus, ela é como uma luz na escuridão, que vai clareando e vai nos mostrando as coisas ocultas que Deus tem nos revelado através da sua verdade, que é a palavra de Deus. E a luz que ilumina os caminhos e nos conduz pela vereda da justiça e da verdade. Então, ela também ilumina o caminho, nos mostra o caminho e nos conduz pela vereda da justiça, pela sua palavra, nos conduz à verdade, nos conduz a Deus. Ok, crianças? Vamos ver aqui nossa leitura bíblica semanal para reflexão, a qual nós já repassamos para vocês aí no grupo, que está no Salmo 119, do versículos do 1 ao 8, e também o versículo 105, que é o nosso versículo chave, né? A qual essa palavra nos fala sobre alguns símbolos da Bíblia, né? Como lei, testemunho, né? E outros símbolos que nós ainda vamos também estudar. Mas nesse momento nós vamos estudar os símbolos que falam sobre luz, a luz da palavra de Deus para os nossos corações. Ok? Vamos introduzir a nossa aula agora, né, crianças? Juntos, estou morrendo de saudade de vocês. Inclusive aqueles que gostam de ler, né, junto conosco, nós estamos dando aulinha, tem aqueles que nos ajudam aí fazendo a leitura, então em casa vocês podem continuar fazendo essa leitura, certo? Nós podemos ler juntos, tá certo, crianças? Então temos aqui alguns símbolos que manifestam claridade ou luz. Temos a luz artificial e a luz natural. Sobre a luz artificial nós temos o candelabro, a lanterna, a lâmpada, a tocha e também o farol. E luz natural nós temos aqui a alva, a alvorada e a aurora, certo? Temos aqui uma imagem mostrando os altos mares, né? E mostrando Jesus no controle de tudo. Também o farol iluminando e guiando os marinheiros, os navegantes que estão em alto mar, são guiados por este farol. Aqui tem um pouquinho de barulho porque não tem como, passa carro direto, moto, mas eu acredito que dá para vocês entenderem. A Bíblia é a luz divina que brilha intensamente, manifestando a revelação do céu para todos nós. Alguns símbolos são mencionados na própria palavra para que possamos entender a sua revelação graciosa, reveladora, redentora e santificadora. Então, a luz divina, ela brilha com intensidade, mostrando-nos o caminho que é Jesus, mostrando-nos o caminho do céu. Ok, crianças? E nós temos aqui um símbolo da Bíblia,
símbolos oriundos da luz artificial. Vamos falar hoje nesse momento, sobre o candelabro, que aponta para a palavra de Deus. Está lá no Salmo 119, versículo 105, que é o nosso versículo-chave, como eu já falei, né? Está sendo muito mostrado hoje na lição. E eu gostaria até que vocês decorassem esse versículo. Vamos ler mais uma vez? Salmo 119, versículo 5, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O seu material, vemos aqui o material que foi construído, o candelabro. O material era o ouro, que representa a glória e a excelência de Deus. Os braços ou canas do castiçal, que é o mesmo candelabro, havia amêndoas, botões e flores, representando a palavra, o fruto e a beleza da santidade, mensagem de Deus. Nós temos aqui a imagem do candelabro, né? Vocês estão vendo aí a sustentação. Aí temos as canas, que são essas partes que sustentam cada uma parte lá de cima, que é a parte onde eram colocadas as lâmpadas, né? Onde acendiam para clarear, eram colocadas com fogo. As lâmpadas, né? Como eu já falei, que a plenitude do Espírito representa a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Depois vocês podem ler lá em Apocalipse 4 e 5, Isaías capítulo 11, versículo 2, também explica aí bem direitinho a questão das lâmpadas que eram colocadas lá no santuário de Deus, no candelabro, certo? E os espevitadores ou cortadores, que serviam para cortar e despertar o fogo do mourão, né, para que o fogo, as lâmpadas ficassem acesas. E fala a respeito da renovação espiritual mediante a mensagem de Deus, que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 3, né, que mostra que como as luzes deveriam permanecer acesas no candelabro, assim também a nossa vida deve ser despertada, deve ser renovada mediante a mensagem da palavra de Deus, que é luz, que é verdade, né? E como eu sempre digo, que criança também faz parte, criança também recebe de Deus, criança tem vitória, criança que lê aprende, certo? Mas a palavra de Deus, Deus também fala com as crianças, Deus também mostra, Deus também revela, não só aos adultos, mas também às nossas crianças. Aquelas que buscam, elas recebem de Deus o conhecimento. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar fazendo aqui a leitura junto com o tia Edneide. Me ajudem, por favor, viu? Na hora que vocês estiverem aí assistindo essa aulinha, pode fazer a leitura. Ainda sobre os símbolos oriundos da luz artificial. Ainda falando sobre o candelabro, que aponta para a palavra de Deus. Ok? Aqui nós temos os apagadores ou cinzeiros, remoção das cinzas e sujeiras, representando tudo aquilo que devemos remover quando estamos ligados com Deus. Deus quer que estejamos removendo tudo que embaraça a nossa vida. Mais uma vez, nós temos aí a imagem do candelabro e nós sabemos que nessas partes de cima, né, em cada ponta, era acesa uma luz. Essa luz eram colocadas como fossem pavios que queimavam. E quando terminava a cerimônia no templo e não precisavam mais usar o candelabro, então quando eles apagavam as luzes, precisavam fazer essa limpeza, remover a cinza, remover as sujeiras que ficavam ali, para que quando fossem usar novamente, certo? Estivesse limpo, pronto e preparado para ser usado mais uma vez, né? E aí nós vemos a representação, que devemos remover da nossa vida tudo aquilo que não presta, né? Devemos remover da nossa vida, estejamos removendo tudo que nos embaraça. Nós devemos estar tirando da nossa vida para que possamos ficar limpinhos, prontos
a nossa casa limpa, pronta para receber a bênção de Deus, que é o nosso coração. Certo, criança? Então, o valor do castiçal era de 1 talento de ouro, representa a unidade de sua palavra e na sua obra entre os homens. Era também precioso, o valor precioso. A arte central mostra que Deus tem um rumo e um plano pré-ordenado para tudo, para todos, e tudo é para Deus, com Ele e por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Vocês lembram que era o tema do nosso congresso jovem? Acredito que muitas crianças até sabem esse versículo decorado, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, que tudo seja dado ao nosso Deus com alegria, né? Nossos louvores, nossa dedicação, a leitura da palavra de Deus é importante na vida da criança. A criança ela já precisa aprender desde cedo, né, que ela precisa de Jesus, né? Precisa de Jesus, precisa dar aquele bom testemunho na escola, em casa, ajudando papai e mamãe e procurando buscar mais a palavra de Deus. Amém, crianças?